Pessoal, tudo bem? Todo mundo bem? Que bom que você está aqui no nosso Empower. Eu acho que é o terceiro que nós estamos fazendo esse ano. Qual é o objetivo do Empower? É um momento de mentoreamento, é um momento para ajudar você. Uma das coisas que nós gostamos de fazer aqui, pelo menos tudo que eu faço, é de ajudar outras pessoas a ajudar eles a atingir 100% do potencial que Deus deu a eles. Então, eu sei que vocês têm potencial, eu creio que vocês têm empresas, vocês têm potencial na sua vida. Então, o objetivo aqui do Empower é fazer daqui um mentoreamento, um coaching, talvez você queira chamar, para você atingir tudo que Deus chamou para a sua vida, tá? Para a sua vida, para o seu ministério, para a sua empresa, tá bom? Então, no mês passado, nós estávamos conversando aqui e alguém falou assim, puxa, vendas é o coração de todo negócio. Vendas é o coração. Se não vender, então vai falir, e tem toda a razão. Se não vender, vai falir. Então, hoje eu vou falar um aspecto de vendas. Agora, vendas é interessante porque é tão largo, assim, tem tantos aspectos de vendas. Você pode falar assim, puxa, compra esse relógio, vale isso aqui. Não é a minha especialidade, mas minha especialidade em vendas é vender conceitos, né? Eu gosto de ter um conceito e transformar algo através de um conceito. Então, hoje vou falar sobre vendas, mas mais sobre vendas internas e transformar um conceito dentro de uma empresa, ou seja, vender um conceito dentro de uma empresa. Já que alguém colocou um livro aqui, ler é importante, quero encorajar vocês a ler, especialmente se for um livro escrito por mim, tá? Então esse livro aqui é um livro bacana, é um dos melhores livros que eu já escrevi. Então é um livro Ordem e Progresso, está aqui se vocês quiserem. Então hoje eu quero abrir aqui contando uma história, porque nessa semana muitas coisas aconteceram na minha vida. Tive umas 2 semanas muitas coisas aconteceram. E eu aprendi muitas coisas durante essa semana que tem a ver com vendas, que eu vou compartilhar com vocês, várias coisas. Mas basicamente, nesse ano, nós lançamos, em uma das minhas empresas, lançamos um novo produto. E esse novo produto, como muitas vezes quando você lança um novo produto, teve alguns problemas no lançamento desse novo produto. E com isso, nós tivemos alguns clientes insatisfeitos com esse novo produto. Os clientes estavam satisfeitos com a empresa, satisfeitos com a reputação da empresa, no nosso caso a escola, mas eles estavam insatisfeitos com esse produto da nossa empresa e com isso começaram a reclamar, começaram a gerar reclamações. E essas reclamações começaram a crescer e crescer e crescer. E eu não estava percebendo isso até que era um pouco tarde demais e começou a gerar uma bola de neve. E quando eu percebi que eu precisei me envolver. Normalmente eu não gosto de me envolver tanto nas empresas porque minha paixão mesmo é a igreja. E meu hobby é a empresa. Então, normalmente, eu trabalho em empresas no meu dia de folga, que é segunda-feira hoje, né? Então, mas eu precisei me envolver muito mais. E então eu falei, puxa, então vou começar a fazer algumas reuniões com alguns desses clientes insatisfeitos para entender o que está acontecendo. E comecei a montar e aí o pessoal da escola falou, puxa, tem esses pais, posso fazer uma reunião de pais? Posso fazer? Eu comecei a reunir com alguns pais, finalmente falaram assim, posso fazer uma reunião maior? Pode. Aí eu pensei que ia ter 10 a 15 pais, quando eu fui ver tinha 130 pais inscritos. 130 pais se inscreveram para vir falar comigo. Eu já imaginei aquela cena lá do Drácula, né? As pessoas vindo do vilarejo com machados, foices, cruzes e armas com uma bala de prata para matar o Drácula. E assim, dum, dum,
Eu pensei, eu vou precisar de guarda-costa, né? Eu pensei assim, eu vou ser morto, minha pele vai ser rasgada, como é que vai ser? E aí o pessoal da escola falando assim, vamos cancelar. Eu falei, não dá para, se cancelar, acaba tudo, não dá para cancelar. Então eu fui lá assim, né, confiante, sorrindo, e pensei, puxa, se isso não é venda, pegar um público que é contrário a você e transformar esse público a favor de você, se isso não é vendas, isso aí é vendas, né? Então eu quero falar com vocês um pouco sobre o que eu aprendi, sobre transformar, sobre fazer reuniões e transformar um público que de repente tem um preconceito contra o que você vai falar, um preconceito contra o que você vai apresentar, e como você pode fazer com que eles tenham um preconceito a favor do que você vai apresentar. Como você pode fazer com que uma reunião vá ao seu favor, como você pode fazer com que uma reunião vá na sua direção, tanto uma reunião pequena quanto uma reunião grande, como você pode transformar, se você está vendendo algo, você pode usar para isso, se você está vendendo um conceito, você pode aplicar esses conceitos a isso, e especificamente, o que eu quero dizer, eu quero chamar isso de 8 dicas de como você pode gerar uma boa primeira impressão, tá? 8 dicas de como gerar boas primeiras impressões, e você pode usar isso para vendas e para qualquer área da sua vida. Então, primeira dica de como gerar uma boa impressão. Primeira coisa é, você precisa conhecer seu cliente. Você precisa conhecer seu cliente. Ah, mas pastor, isso aí é óbvio. E sim, é óbvio, mas mesmo assim você ficaria surpreso como pessoas não fazem isso. É óbvio sim, mas pessoas mesmo assim não fazem isso. Você precisa conhecer seu cliente. E o que significa isso? Primeira coisa, você tem que estar preparado. E nessa reunião eu estava preparado. Eu já estudei, já entendi o que era a reclamação deles. Eu já busquei, eu li, eu estudei qual é a reclamação deles, e eu fui preparado, e eu já abri a reunião, já explodi a bomba antes da reunião acontecer. Eu já falei, os seus problemas são isso aqui, e eu já falei, nós estamos apresentando algo novo aqui na nossa escola, mas nós tivemos problemas de entrega e nós estamos atrasados. Aí todo mundo queria reclamar do atraso, mas eu já falei que nós estamos atrasados e eu já pedi perdão por isso. Então a bomba já tinha explodido. Então não dei vazão a essa reclamação, porque eu já concordei com eles, que já tinha entendido isso. Então, três coisas sobre conhecer seus clientes. Primeira coisa, e isso é a coisa mais importante, não tenha medo dos seus clientes. Muitas pessoas têm medo de reclamações. Olha, escuta aqui, empresário, aprenda a amar reclamações. Você é casado? Ame reclamações, tá? Por que reclamações são boas? Porque a reclamação ajuda você a conhecer seu cliente. Na nossa escola, os nossos clientes pagam. E por eles pagarem, eles têm o direito de reclamar. E nossos clientes pagam caro para o que eles recebem, e cliente que paga caro tem o direito de reclamar alto, Então, se ele tem o direito de reclamar alto, se você travar a reclamação, aí que eles vão reclamar alto mesmo. Então, não tenha medo de escutar isso. Nossa equipe, eles estavam com medo, estavam travando, estavam falando assim, não, estavam tentando impedir as pessoas de reclamar. Nunca impeça alguém de reclamar, puxa, aí que vai reclamar mesmo. A pior coisa de fazer deixa eles reclamar. Eles têm o direito de reclamar. Se tem alguém que se sente que não está recebendo o que pagou, tem que reclamar, e você tem que escutar. Você é empresário, você vendeu algo para eles, eles pagaram, você tem que escutar. Segunda coisa, responda toda a reclamação nas redes sociais.
Tudo que aparecer na rede social, que vem estar reclamando contra você, responda. Eu respondo todas. Todo mundo que reclama, responda. Olha, aconteceu lá, uma das nossas escolas que iniciamos lá em Jacarepaguá. Na semana que a gente abriu, saiu uma matéria no jornal local lá, num jornal online de Jacarepaguá. Eu esqueci o nome do jornal, mas saiu lá e a matéria era Escola Legacy já vem trazendo problemas ao bairro. já assim, detonando com a gente na primeira semana da escola. Escola Legacy já vem trazendo problemas para o bairro. E aí o pessoal falou assim para mim, a nossa equipe falou assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, me mostra, deixa eu dar uma olhada. E aí eu falei, primeira coisa, eu aprendi algo da Igreja Universal, que é o seguinte, toda publicidade é boa. E basicamente, aquilo encheu de comentários, e 80% dos comentários eram pessoas falando bem da gente. Não é assim, não. E os comentários, a reclamação era que a gente estava engarrafando a rua toda de tanta gente que queria fazer parte da nossa escola. Muito bom para a gente. Aí todo mundo queria, não, eu quero ir naquela escola que está engarrafando a estrada de Jacarepaguá toda, porque todo mundo quer ir naquela escola. Aí o que aconteceu? Aí que todo mundo queria fazer parte da nossa escola. A gente fez alguns ajustes, botamos alguns cones, mexemos algumas coisas, ajustamos algumas coisas, mas o que aconteceu? Melhor coisa do mundo. Melhor, não tenha medo e responda a tudo. Engaja tudo que tiver nas redes sociais, engaja, nunca delete uma reclamação. Se você tiver uma reclamação no seu Facebook, nunca delete, deixe a reclamação ali. Olha, uma das coisas, quando alguém escreve alguma coisa feia da sua empresa, especialmente se não for verdadeira, deixe lá, porque as outras pessoas normais, você está fazendo alguma coisa, você é alguém decente, você é alguém de coração puro, deixa que as outras pessoas vão te defender. Eu lembro quando a Renê levou a paulada na cabeça, alguém falou assim, puxa, se você for pastor mesmo, por que você está levando ela para o hospital? Por que você não ora? Por que você leva ela para o hospital? Eu estava assim quebrado, eu nem conseguia responder isso. Você tinha 300 pessoas, acabaram com o cara ali das redes sociais. Melhor coisa do mundo. Não delete algo. Quando alguém critica você, deixa rolar. Melhor coisa do mundo, aprenda com a Universal. Toda publicidade é boa, tá? Deixa rolar, não delete, deixa aí. Terceira coisa, peça às pessoas ativamente feedback. Fale com as pessoas que estão reclamando, depois que você responde a reclamação deles, fala assim, olha, se sinta à vontade, qualquer coisa, de falar comigo. Ou seja, valide a reclamação deles. Deixa com que eles se sintam validados. Conheça o seu cliente. Segunda coisa que de como gerar uma boa primeira impressão encontre assuntos pessoais. Encontre assuntos em comum com as pessoas. Sabe, o grande comunicador John Maxwell, eu li vários livros dele. Uma das coisas que ele diz é que quando você vai falar em público, 1/3 do carisma que você gera acontece antes da reunião. Se você puder falar com as pessoas antes da reunião e conversar com elas e gerar alguma conexão com elas antes da reunião, a melhor coisa do mundo. Eu ensino para todos os nossos pastores e eu faço isso, eu fiz hoje. Eu tento falar com todo mundo. Toda reunião que eu faço, eu tento falar com todo mundo antes. Às vezes não dá, mas se possível, eu tento falar com todo mundo. E eu pergunto qual é o seu nome, às vezes eu erro, puxa, a primeira vez, não, eu estou vindo aqui há 3 meses, né? Mas eu tento falar com todo mundo. Por quê? Porque ali eu tento gerar informação que bate com a informação que eu tenho. Puxa, seu filho estuda, o que ele estuda? Engenharia mecânica, meu filho também. Né? E eu tenho 4 filhos, então a chance de um dos meus filhos estudar a mesma coisa que um dos filhos deles é altíssima. Né? Então, e o que acontece? Quando eu tenho alguma coisa em comum com eles,
O que isso comunica? Para eles, isso comunica, puxa, a gente é do mesmo time. Né? E o que isso faz? Isso faz com que a pessoa pense, gere um preconceito ao seu favor. E você já ganhou metade da venda com isso. Você já ganhou metade. Sabe aquela pessoa que já chega assim, não falo com ninguém, sobe, prega e vai embora. Aí esses dias acabaram. Isso aí é antiguidade, isso aí é dinossauro, isso aí acabou. Hoje em dia, a gente tem que estar conectado com as pessoas. A gente responde todo o Facebook nós mesmos. A gente fala lá, eu respondo todo o direct message do meu Instagram, eu mesmo respondo. Demora horas, é difícil, mas é importante porque nós precisamos gerar uma conexão individual. Gere assuntos em comum com o máximo número de pessoas que você puder. Gere isso. Naquela reunião que eu falei, que eu pensei que as pessoas eram o Drácula, né, pessoas que iam matar o Drácula, eu falei com o máximo número de pessoas. Uma das mulheres que estava lá, olha o que ela falou assim. Ela olhou para mim e falou assim: que pena. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, não dá nem vontade de reclamar. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, mas porque você é tão bonzinho. Eu falei, eu sei. E aí o que eu ganhei ela? Eu já ganhei o preconceito a meu favor. Então quando ela foi reclamar, ela deixou a foice de lado. Ela reclamou com os fatos, que é justo e é honesto e está certo. Ela paga caro, ela merece reclamar, mas ela pelo menos não veio assim como já dando tiro para me matar, arrancar meu couro. Ela já veio de uma forma respeitosa e honesta, né? Diferente se eu tivesse assim travando tudo, falando mal, entende? É diferente. Terceira área de como gerar uma primeira boa impressão. Terceira coisa, e eu sei que vocês sabem, mas muitos de vocês não fazem, seja pontual. Chegue na hora. Olha, é uma coisa tão óbvia. Essa semana, a gente está contratando muitas pessoas na nossa empresa. Eu fiz pelo menos 10 entrevistas. Entrevistei pelo menos 10 pessoas. Entrevistas de cargos caros. A gente paga bastante dinheiro para esses cargos. Assim, cargos de diretoria em coisas importantes da nossa empresa, né? Metade das pessoas não chegaram na hora. Metade delas não chegaram na hora. E todas tinham desculpas, não choveu, isso. Eu sei, desculpas relativamente válidas. Mas eu chego cedo para que eu não chegue atrasado. Eu chego cedo para garantir. Olha, sabe que tem um monte de vantagens de chegar cedo, além das óbvias, né? Um monte de vantagens de chegar cedo. Olha, a primeira vantagem de chegar cedo é quando você chega cedo, você tem acesso a coisas que outros não têm. Eu lembro que quando eu fui fazer uma entrevista de engenharia, quando eu estava saindo, me formei de engenharia civil, eu fui fazer uma entrevista e eu cheguei cedo na entrevista, muito cedo, assim, 45 minutos cedo, envergonhamente cedo, né? Eu cheguei no carro, não tinha ninguém lá no estacionamento, eu estava no carro, eu falei, puxa, eu estou assim, exageradamente cedo. Eu fiquei sentado assim no carro, e aí alguém chegou, e a pessoa chegou assim num carrão. Aí veio para mim e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, vim aqui fazer uma entrevista. Aí começou a conversar comigo, aí a gente conversou, aí você estudou onde? Eu falei, estudei na Universidade Estadual. Você fez o quê? Engenharia Civil? Ele falou, meu filho também fez. Aí a gente começou a conversar, tal. Presidência da empresa. Aí a gente conversamos meia hora. Aí ele falou assim, você vai fazer entrevista com quem? Aí ele falou, eu acho que eu sei quem é. Aí ele falou assim, vem comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui seguindo ele, aí ele parou assim,
onde é o escritório do fulano de tal? Ah, aqui. Aí fui seguindo ele. Aí ele falou assim, bateu na porta. Você é o fulano de tal? Sou. Aí eu pensei, sou. Aí, você está aqui para entrevistar o Philip? Ele falou, sim. Aí, Philip, está aqui. Puxa, que apresentação, né? E aí eu fui lá e o cara, que apresentação para entrevista. Quando você chega cedo, você tem acesso a coisas que mais ninguém tem acesso. Outra vantagem de chegar cedo, você agrega informação e vantagens que outras pessoas não têm. Uma das pessoas que chegou cedo, metade das pessoas chegou cedo, ela chegou para fazer uma entrevista para uma coordenadora de pedagogia, e ela chegou cedo, não sabia quem ela era também. Ela chegou cedo, estava sentada lá e eu puxei um assunto com ela. Eu sabia que eu ia entrevistar algumas pessoas, não sabia que era ela. Comecei a conversar com ela e ela falou, eu pensei que ela era uma mãe, né? E aí eu estou puxando assunto com tudo quanto é mãe, porque eu estou tentando gerar assunto em comum para todo mundo pensar que eu sou bonzinho, né? Mas aí ela falou assim, eu falei, o que você faz? Ela falou assim que ela também não sabia quem eu era, né? E ela falou que ela fazia legalização de faculdades. Eu falei, Aí ela falou que ela trabalhou na legalização de alguns dos cursos da Fundação Getúlio Vargas. Eu falei, caramba. Aí eu já estou pensando, né? A gente quer ter a Universidade Legacy, né? Então já estou pensando. Aí quando a gente foi ter a entrevista, ela entrou. Aí eu já pensei, eu não quero ela para diretora pedagógica, eu quero ela para outra coisa, né? Então, por ela ter chegado cedo, ela não só tem acesso a mim, mas ela agregou informação e vantagens que outras pessoas não têm. Você tem muitas vantagens, também você elimina a chance de você chegar atrasado e você gera uma boa impressão. Chegue cedo e não te custa praticamente nada você chegar cedo. Mas metade das pessoas não chegam cedo. É uma loucura. Quarta dica de como gerar uma boa primeira impressão: faça perguntas inteligentes. Sabe que na escola a sua professora disse para você, não tem pergunta burra. Ela mentiu. Tem algumas perguntas burras, sim, tá? Se você fizer perguntas inteligentes, você eleva o nível da conversa e muito. Você eleva a perspectiva da pessoa que tem sobre você e você eleva a sua perspectiva da outra pessoa. Então, para fazer perguntas inteligentes, você tem que vir preparado. Essa semana, outra coisa que eu fiz uma entrevista online gravada, que vai ao ar amanhã, que é uma entrevista com alguém chamado Rick Bezet. Nós estamos montando aqui no Brasil uma rede de igrejas que vão estar plantando igrejas. O pastor Tiago falou um pouco sobre isso, mas nós estamos começando uma rede chamada ARC, que é uma associação de igrejas relacionadas aqui no Brasil. E esse pastor, ele é pastor de uma igreja nos Estados Unidos com 32 mil membros. E ele é alguém importante. Então eu queria estar preparado para essa reunião. Então ele deu uma palavra e no final eu preparei 3 perguntas para ele. Eu não cheguei lá inventando as perguntas na hora. Eu estudei ele, eu li sobre ele, eu vi o que ele faz, eu vi que ele tem um coaching separado, eu fiz perguntas sobre o que ele faz, eu estava preparado com perguntas inteligentes. Se você quer gerar uma boa primeira impressão numa reunião de vendas, não é só você falar sobre o seu produto, você faça perguntas para a outra pessoa que são inteligentes para você puxar a informação dela, perguntas inteligentes sobre o seu cliente, perguntas que vão puxar dela. Olha, primeira regra, não faça perguntas óbvias, né? Faça perguntas essenciais, perguntas importantes. Segunda coisa, não interrompa a pessoa. Não interrompa a pessoa. Deixa a pessoa falar. E a terceira dica importante sobre fazer perguntas inteligentes, isso aqui muita gente erra. Pessoas vão tão preparadas, às vezes, que elas têm uma lista de perguntas que elas estão assim, 1, 2, vai. E aí, quando elas estão fazendo as perguntas,
elas ficam assim como um nerd, e elas não fazem as perguntas com transições fluidas. E aí o que aparenta para outra pessoa é que a pessoa não está, é que você não está interessado na resposta, você só quer ir para a próxima pergunta, né? Então é importante você fazer a sua pergunta com um gancho da resposta da primeira pergunta, para que seja uma transição natural entre as perguntas. É uma transição natural entre as perguntas. Quinta dica de como você gerar uma boa primeira impressão você precisa escutar e demonstrar interesse nas respostas das pessoas. Escutar e demonstrar verdadeiro interesse nas respostas da pessoa. Existe um termo francês chamado assim, rapport, que é um termo que é até difícil de traduzir, mas numa tradução assim livre, seria você demonstrar, fazer com que a outra pessoa sinta que nós somos da mesma equipe, né? Fazer com que, você podia traduzir, sentir empatia, mas é mais do que isso. A pessoa sentir, nós estamos juntos, não, ele me entende. É isso que é a rapport. Você gerar uma conexão nas entrelinhas, é isso. Então, você quer que quando você fizer perguntas e a pessoa responder, você quer que a pessoa sinta que você realmente está escutando ela. Você quer que a pessoa... E tem algumas dicas que eu posso te passar que vão ajudar você a fazer isso. Primeiro, nenhuma dessas dicas substitui você ser sincero, tá? Então você realmente tem que ser sincero. Mas, às vezes, pessoas sinceras podem parecer que não são sinceras. Então, eu vou te dar algumas dicas para evitar com que você aparenta não ser sincero. Ou seja, você tem que ser sincero mesmo assim, mas uma das dicas é, quando a pessoa está respondendo, você incline para dentro. Olhe para a pessoa, incline para dentro. Olhe ela no olho, incline para dentro. Depois, segunda coisa, isso aqui funciona também com sua esposa, tá? Repita o que ela disse nas suas próprias palavras. Já viu a sua esposa falar assim, ele não entende nada que eu digo? Use essa técnica, vai melhorar em 3% o seu casamento, tá bom? Repita o que ele ou ela, né, disse nas suas próprias palavras. Então você está dizendo isso, aí você diz. Aí se a pessoa fala assim, não é nada disso, então você está com um problema, escuta e tenta de novo, tá bom? A terceira dica é sempre seja positivo, tá bom? Então, mesmo se a pessoa assim descascar você seja positivo. Nunca aceite derrota. Sempre seja positivo até o último ponto. Sexta dica de como gerar uma boa impressão, e vou ser muito curto aqui, sorria. Sorria. Deixa eu ver você. Ninguém está sorrindo. Não, vocês estão de máscara. Mas sorria. Olha, sabe aquelas pessoas que não conseguem sorrir? Se você é uma dessas pessoas que você não sorri, né, você tira foto assim, né, você não sorri. Posso te ajudar um pouquinho? Mude. Tá? Se você quer vender, mude, você precisa sorrir. Tá? Se você quer vender, você precisa sorrir. Sorriso vem naturalmente para mim. Mas para algumas pessoas não vem naturalmente. Então eu botei no Google como gerar um sorriso natural. Porque eu queria ajudar vocês que não conseguem gerar um sorriso natural, né? Eu queria ajudar vocês, né? Então, eu queria trazer conteúdo aqui para vocês. E nada apareceu, então eu tive que gerar o conteúdo eu mesmo, né? Então, aqui, só para ser rapidinho aqui, para você que não consegue sorrir, número 1, pare de ser negativo, tá? Pare de ser negativo, tá? Escolha ser positivo. Número 2, escolha gostar da vida, tá bom? Pare de ser reclamão. E terceira coisa, a única coisa que eu podia, né?
pratique e sorri no espelho, tá? Talvez isso funcione para você. Sétima coisa dica de como gerar uma boa primeira impressão aprenda a relaxar diante de uma reunião. Aprenda a entrar numa reunião e você relaxar diante de uma reunião. A gente recebeu uma equipe missionária aqui essa semana, e essa equipe missionária, eles falaram assim, a gente deu permissão a elas a falar em 3 minutos, vários deles nos nossos cultos. Inclusive, aqui na nossa igreja, uma das coisas que nós amamos fazer é treinar pessoas a falar em público. Um dos valores nossos é que nós queremos multiplicar os dons de outras pessoas ministrar falando em público. Por exemplo, eu não só falo isso, a gente faz isso. Nós temos 19 cultos regulares semanais. 19 cultos regulares. Sem contar esse Empower, sem contar culto de jovens, sem contar só culto normal. 19 cultos semanais. Desses 19 cultos semanais, eu prego 5. Significa que tem 14 que eu não prego, que são outras pessoas que pregam. São outras pessoas que, algumas excelentes, outras em treinamento, que nós estamos levantando. Então nós gostamos de ver outras pessoas. Esses missionários perguntaram assim, puxa, eu vou falar 3 minutos, você tem alguma dica? Eu vou dar as dicas que eu dei a elas. Primeira coisa que eu falei assim, quando você subir para você falar, ande para o meio do palco. Você ficaria surpreso quantas pessoas, isso aqui acontece o tempo todo, você bota as pessoas para falar, eles vêm aqui, vêm assim, e fica aqui assim. É uma loucura. Eu fico assim, querendo arrancar o cabelo, mas não tenho quase mais para arrancar. Fica assim na lateral, anda para o meio do palco. Segunda coisa, fale assim, boa noite, né? Fale alguma coisa sincera, não é assim, paz do amado Senhor, né? Fale alguma coisa sincera, boa noite, tudo bem, como é que vocês estão? Fale como você falaria com a sua família, fale com a pessoa sinceramente, tudo bem, alô, como é que vocês estão? Terceira coisa, abra seus braços, assim, controle, como se você fosse assim, agarrar todo mundo, abre seus braços grandes assim, estou exagerando um pouco, mas controle a situação e você vai sentir que você assim está em controle, tá? Abra seus braços o máximo possível e aí a quarta coisa, sorria, aí você vai demonstrar que você está relaxado e uma dica do que absolutamente não fazer. Mesmo numa reunião pequena, você pode fazer essas coisas. Chegue lá, mesmo sentado 1 a 1, você pode, opa, como é que você está? Abra seu braço, você vai conquistar a autoridade naquela reunião. Se você fala assim, opa, como é que você está? Você seja o primeiro para botar seu punho para você. Opa, que legal, que bom te ver, legal. Seja grande quando você falar com alguém, seja grande. Uma coisa para com certeza não fazer. Não suba uma escadaria de 3 andares imediatamente antes de falar. Porque você pode subir e você sem perceber, você pensa que você consegue falar, mas no momento que você começa a falar, você não vai conseguir respirar e você vai se sentir, você vai querer assim tomar, mas você não vai conseguir e você vai se sentir ridículo e você vai perder toda a sua confiança. E a oitava coisa, última coisa que eu quero dizer, só para terminar, antes das perguntas e respostas. Vocês estão prontos para perguntas e respostas? Todo mundo pronto aí para perguntas e respostas? Se você tiver perguntas e respostas, nós vamos responder já. Mas a oitava dica de como gerar uma boa primeira impressão é você precisa ser o seu próprio branding. Você vista a sua própria camisa. Você precisa ser o seu próprio branding. E
Isso aqui é muito importante. Você precisa acreditar que você é o melhor. Sabe, na Ilã, sabe o que a gente fala? Eu não sei se vocês são de igreja ou que igreja vocês são, mas de todo respeito a todo mundo que é de outras igrejas, o que a gente fala para as pessoas que são da nossa igreja, a gente fala para elas: olha, você está na melhor igreja do mundo para você. Tá? Você está na melhor igreja do mundo para você. A gente pode até falar que os outros estão na melhor igreja do mundo para eles. Mas você está na melhor igreja do mundo para você. Na Legacy, a gente, na empresa da escola, a gente diz: a Legacy é a melhor escola do Brasil para alunos que querem um estudo cristão e intercultural. E eu realmente acredito. Não tem outra escola melhor do que a Legacy para alunos que querem um estudo cristão e intercultural. Não existe. Na nossa editora, que faz o material didático, mesmo que a gente está tendo alguns problemas de entrega, para alunos que querem uma plataforma digital, nós só tem 2 escolas no Rio de Janeiro que tem uma plataforma em cima de Chromebooks. A nossa e uma outra escola, a Escola Parque. E a Escola Parque, vá lá ver o preço que a Escola Parque é e compara com a nossa escola. Tipo 4 vezes mais caro. 4 vezes mais caro. Nós estamos fazendo algo incrível. Nós estamos trazendo algo que é de primeiro mundo, só lá dos Estados Unidos, para preços populares. É o que Henry Ford fez com o carro modelo T. O que nós estamos fazendo aqui é algo incrível. Sim, a gente tem problemas de entrega, mas a gente está fazendo algo incrível, incrível. É o melhor do Brasil em termos de tecnologia, é o melhor do Brasil em termos de para alunos que querem algo cristão e intercultural e com a bandeira cristã. Em muitos lugares, coisas cristãs eram pequeno, pobre, ruim. Agora não, nós somos os melhores e cristãos. Assim deveria ser as coisas de Deus, excelentes e o melhor. E eu falo isso vestindo a camisa e crendo 100%. Por quê? Eu visto a camisa. Seja assim com a sua empresa, vista a camisa. Espero que ajudou você. Perguntas? Alguém tem perguntas e respostas? Alguém? Sim. Pastor, o senhor falou no início que a gente tem que entender, né, o nosso cliente. E muitas das vezes já passou nessa situação que o senhor passou aqui, né, na escola, de os clientes chegarem aqui e o senhor perceber que você não vai conseguir atender a expectativa daquele cliente. Muitas das vezes o senhor já demitiu algum cliente assim? A gente faz de tudo para tentar conquistar todos os clientes. Ou seja, eu não quero perder nenhum cliente. Não significa que a gente não perde clientes, né? Alguns clientes saem, né? A gente não consegue reter todos os clientes. Clientes saem por muitas razões, inclusive insatisfação. Mas eu acho que eu nunca tive um cliente que eu quis perder. Não, eu não quero perder nenhum cliente, não quero perder nenhum membro da igreja, não quero que ninguém saia. Eu quero que todo mundo fique. Não, eu não quero que ninguém saia. Para mim, Deus colocou aqui. Eu quero correr atrás, eu quero conquistar, eu quero ajustar, e onde eu estou errado eu quero corrigir, para que eu quero aprender com o que eu fiz de errado. Ok, mais alguma pergunta? Boa noite, pastor Felipe. Sim, boa noite. Essa questão da escola que foi reclamado sobre o deixar as crianças, né? Isso é uma questão que a gente vê em todo o grande centro urbano, né? Fila dupla, né? Sempre tem, eu vejo isso sempre nos telejornais, né? Sim. E eu lido com alguma coisa assim, a questão de respeito de humor ácido, né? Eu escrevo algumas coisinhas assim, né? Desse tipo assim, direcionado ao transporte público, né? Eu morei em São Paulo há muito tempo e tal, e eu estou juntando algum material sobre esse tipo. Então, me ocorreu algo agora, que por mais que pareça que eu estou levando para o humor ácido,
né? Mas eu estive no McDonald's hoje e eu vi aquela coisa do drive-thru. Então, eu quero perguntar para o senhor mais especificamente como foi resolvido lá e até levar essa questão, porque assim, eu não me lembro de... Me ocorreu agora, eu não me lembro de ver uma escola que tem um sistema tipo drive-thru para a pessoa entrar, deixar... Não sei se eu estou sendo ridículo com isso que eu estou falando. Não está sendo ridículo, e a nossa escola tem sistema de drive-thru. Nossa escola tem um sistema de drive-thru, porém, o sistema de drive-thru não é o suficiente, porque nós temos turnos onde 150 crianças estão 150 crianças são entregues em um período de 15 minutos. Então, é diferente de um McDonald's que não é tantas pessoas em um período tão curto. Mas sim, nós temos uma baia grande, mais ou menos do tamanho de um drive-thru de um McDonald's, e onde os pais entram e deixam as crianças, e nós temos monitores que vêm até os carros e tiram as crianças o mais rápido possível. Então, a gente faz exatamente isso, naquele local, sim. Inclusive, naquele local, custou caro, mas a gente quebrou o muro, a gente afastou o muro para dentro 3 metros, para que a gente tivesse um espaço, a gente quebrou toda a calçada, abaixamos a calçada ao nível da rua, para que tivesse um drive-thru fácil para os carros subirem. Mas excelente pergunta, e me ajudou a vender ainda melhor o nosso produto. Obrigado. Mais alguma pergunta? Sim. Eu queria saber o que o senhor acha de negócio passar de hereditário. O quê? Hereditário, negócio hereditário. Negócio hereditário, ou seja, uma empresa que é passada do pai para o filho? Isso. Eu acho que é bom, mas eu acho que estatisticamente tem alguns problemas. Então, estatisticamente, negócios que são passados de pai para o filho, muitos fracassam na primeira geração e muitos mais ainda na próxima geração. Então, e pouquíssimas duram até a terceira geração. Porque muitas vezes os filhos não estão emocionalmente preparados, não conquistaram aquilo e simplesmente receberam facilmente. Na minha empresa, isso talvez aconteça e vai ser um desafio. Vamos ver se eu vou passar facilmente para os meus filhos ou se eu vou exigir deles, eu não sei, mas excelente pergunta. Mais alguma pergunta? Sim. Já aconteceu de alguma reunião de negócio, assim, eu perceber que a pessoa estava querendo, na verdade, sondar, sendo um concorrente, talvez, e não realmente interessada em fazer o negócio? O tempo todo. E eu não me incomodo, eu gosto. Quando tem concorrentes querendo sondar, significa que a gente está fazendo algo de bom, né? Então, tem isso o tempo todo e a gente também faz isso, né? Então, isso é business, né? Então, a gente fica sondando, aprendendo com outras escolas. No nosso caso, a gente faz isso muito em escolas internacionais. Muitos pais que estão reclamando do que a gente está fazendo com esse novo lançamento falam assim: nós somos cobaias, estamos fazendo algo pela primeira vez, e a minha resposta é a primeira vez no Brasil. Mas não é a primeira vez, porque nós estamos copiando o que os países de primeiro mundo estão fazendo. Então, nós apenas estamos seguindo o que vai acontecer no Brasil, e nós estamos seguindo primeiro no Brasil, mas nós não somos os primeiros, nós estamos seguindo. Outros vão nos seguir. Eu fico orgulhoso de que outras pessoas vão fazer o que nós estamos fazendo. É o custo de ser um líder. Sim, Letícia. Bom, o senhor listou aí 8 maneiras de como dar a primeira boa impressão. Mas para quem tem a profissão que permite trabalhar de home office, que trabalha diretamente com a rede social, como fazer isso? Todo mundo precisa gerar boas primeiras impressões. Então você faz, no seu caso, você tem um escritório
de arquitetura, então você também precisa vender conceitos e você faz reuniões online, eu imagino, pelo Zoom e outras coisas. As mesmas técnicas se aplicam a você. Você vai ter reuniões de clientes insatisfeitos, eu creio, eu não sei, talvez você seja perfeita, mas provavelmente você vai ter reuniões com clientes que estão insatisfeitos. Você vai ter que vender o conceito, você vai ter que vestir a sua camisa, você vai ter que vestir a camisa da empresa, você vai ter que fazer uma reunião tranquila. Eu acho que todas as coisas que eu falei valem também para a sua empresa. Mais alguma pergunta? Sim. Olá, pastor. Meu nome é Marcos Barreto, sou diretor comercial da Smart Vision, melhor empresa de tecnologia do Brasil. Reparei que você sofreu uma falha de gestão no seu negócio na parte de vendas. Eu queria saber como é que você está se preparando para o próximo ano para não acontecer essa falha de pós-venda no seu mercado, onde você atua. Eu ia falar assim, repita a pergunta, mas eu vou evitar de falar isso. Minha falha foi em... Eu não acho que minha falha foi em vendas, nem em pós-vendas. Eu tive uma falha de gerenciamento interno, onde nós tivemos uma dificuldade em entregar o que nós vendemos. Então, nós tivemos que fazer mudanças duras e precisas e custosas internas, custaram bastante. Nós fizemos essas mudanças e um empresário, se ele quiser sobreviver, ele sempre vai precisar tomar decisões duras periodicamente, e a dica é o número 1 é o cliente e não seus empregados. Seus empregados são número 3, tá? Seus acionistas talvez sejam 2, ou o número 1 ou o número 2, mas os clientes provavelmente são o número 1. Então, proteja o cliente, que aí vai dar tudo bem. Então, você tem que eliminar o que está errado na sua empresa. No nosso caso, foi parte da nossa equipe teve que ser eliminada. E foi duro, e a gente corrigiu. E eu acho que para o ano que vem, ou para esse ano, já estamos alinhados. Mas obrigado por essa pergunta maravilhosa. Mais alguma pergunta? Pastor, boa noite. Boa noite. O senhor comentou na reunião anterior que uma das suas empresas trabalhava com comportor, né? O vendedor de livro, porta a porta. Sim. Então, isso é uma venda ativa. Sim. A minha pergunta é se hoje o senhor só trabalha com a venda passiva nos seus negócios ou pratica também a venda ativa. E quantos por cento, se trabalha com a venda ativa, você capta de cliente na venda passiva e quantos por cento na venda ativa? Minha venda ativa minha venda ativa na editora é de 3 a 5% só. Minha venda ativa na escola é 100%, né? Ou seja, na escola a gente gera leads com pais e alunos e a gente vai atrás desse lead e a gente gera conversão e gera um pagamento de uma anuidade e a gente converte isso, faz toda a papelada. É relativamente complexo, mas é uma venda com bastante técnica, e a gente é bastante... Eu diria que nós somos bem acima da média nessa técnica, e é ativo na escola. Na editora, nós somos o nosso modelo de negócios,
no momento, é 95% para o mercado dos livreiros e no mercado de atacado. Talvez isso mude agora, talvez isso mude agora para o momento de vendas pela internet e que também que é ativo, mas é mais eletronicamente ativo do que porta em porta. Eu não encontrei uma maneira de fazer porta em porta dar certo para mim, através, mesmo que eu estou tentando de várias maneiras, mas não encontrei uma maneira de ser produtivo. Não sei porquê, eu acho que os números funcionam, mas não consegui achar números que motivem o vendedor o suficientemente para fazer acontecer. Então, não sou excelente nisso. Desculpe. Mais alguma pergunta? Sim. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Só uma pergunta, como é que vocês fazem para trazer o novo para o cliente? Por exemplo, o senhor deu exemplo de uma coisa que a gente não tem no Brasil, só tem lá fora. Sim. Como é que você consegue convencer o seu cliente que aquilo ali é importante para ele, Isso que é difícil. algo inovador? Então, exatamente. Uma das coisas que eu gosto de fazer é vender o novo. Então, eu gosto de inovar. Então, a nossa igreja inova, nossa escola inova. Eu gosto de inovar. É uma das coisas que eu acho que Deus me deu por causa dos contatos que eu tenho. Eu tenho a vantagem de viajar e ver coisas, então eu trago essas coisas. E eu acho que o meu estilo de vendas é um estilo de vender esses conceitos. Então, isso é o meu perfil de vendas, é esse perfil, de poder vender esses conceitos. Então, como é que a gente faz isso? Eu pinto a minha imagem do que vai ser e eu gero esse sonho da maneira que eu vejo na mente das pessoas e elas acreditam e a gente constrói junto. E as pessoas sentem que estão construindo junto comigo e que na realidade estão. Tem mais alguma pergunta ou vamos fechar? Ok, última pergunta aqui, depois vamos fechar aqui e orar aí pelas empresas. Sim. Pastor, boa noite. Boa noite. Um bom líder, né, ele precisa saber de tudo como funciona a empresa, ou ele precisa de pessoas que ele tenha, que sejam boas naquilo ali. Só que para essas pessoas serem boas, ele precisa também ensinar essas pessoas a serem isso. O que seria um líder bom? Um bom líder, na realidade, é o oposto. Um mau líder é um líder que acha que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, né? Então, um líder que acha que sabe tudo, ele não gera espaço para outras pessoas. Então, um bom líder é um líder que outras pessoas têm espaço para estarem ao lado. Então, um problema em empresas é que um dos grandes problemas em empresas é que você tem um dos fatores que dificulta empresas a crescerem é que você tem um líder nível 7 e aí você entra um outro líder melhor e aquele líder melhor ele não consegue achar o espaço porque o líder número 7 está tentando, se sente ameaçado e aí está pisando no pé e tentando expulsar e aí você tem essa dificuldade. Então, um bom líder sabe gerar espaço. Então, por exemplo, eu não sou o melhor pregador na ILAM. Eu não sou, e tem outros pregadores melhores. E eu gero espaço, e isso permite que a igreja cresça mais do que eu. Então, e em todas as áreas somos assim. Então, um bom líder permite gerar espaço para crescimento em todas as áreas. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada empresário aqui nesse lugar. Senhor, sabemos, Senhor, que um dos ministérios que o Senhor colocou nas nossas mãos são as nossas empresas, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor grandemente abençoe cada empresário aqui nesse lugar, Pai. Abençoe nossas empresas, Senhor. Senhor, que o Senhor nos coloque e nos faça bons mordomos
dessas empresas, Senhor. Senhor, peço, Senhor, que o Senhor nos ensine, Senhor, nos coloque, Senhor, como homens e mulheres cuidando bem, Senhor, daquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, Pai. Senhor, abençoe nossas empresas, fortaleça nossas empresas, Pai, em nome de Jesus. Amém.